E nós chegamos no nosso último estudo da primeira parte do livro de Apocalipse, que é a carta de Jesus para a igreja em Laodiceia. Olha, muito bacana essa caminhada até aqui. A partir então de semana que vem nós vamos entrar na segunda parte do livro de Apocalipse. Eu quero deixar para você o convite para que você se inscreva nesse canal a fim de que a gente continue a nossa caminhada pelo estudo do Apocalipse, que também se convide outras pessoas, compartilhe esse vídeo aí com alguém que de repente você sabe que vai se interessar pelo assunto de Apocalipse e vamos juntos nessa caminhada. Toca a vinheta aí. E nesse nosso 11º encontro de estudo sobre o livro do Apocalipse, nós chegamos à carta de Jesus à igreja de Laodiceia, a última carta de Jesus a uma das 7 igrejas da Ásia Menor. É uma igreja que fica a mais ou menos uns 65 quilômetros de distância da última igreja que nós estudamos, que foi a igreja de Filadélfia. Ela ficava assim, num lugar muito bem posicionado, porque aonde a cidade se situava era meio que um encontro de 3 grandes estradas, e com isso favoreceu aquela cidade de ser um grande centro bancário. Sim, ela tinha diversos bancos, era uma cidade muito rica, muito próspera. O comércio de lá era algo muito aquecido em virtude dessas 3 grandes estradas que passavam pela cidade e transformavam ela num grande ponto de encontro. Ela é tão rica que quando ela chegou a ser também atingida por um terremoto, não foi a única que foi, né? Ela conseguiu se reerguer sozinha, sem a necessidade de qualquer tipo de ajuda do Império Romano. Ela era famosa por uma lã produzida lá através da tosa de uma ovelha. É uma ovelha um pouquinho diferente, esqueci o nome dela agora, mas que ela fornece uma lã bem escura mesmo, bem preta, pretinha, e muito bonita, e que era bastante usada e bastante cobiçada para fazer roupas e também tapetes. E além dessa lã, ela contava com uma escola muito famosa de medicina que produzia uma pomada especial para os ouvidos, e através de um processo lá, usando um produto chamado pó frígio, faziam também colírios que ajudavam na melhora de pessoas que estavam perdendo a sua visão, ou seja, diminuía ou até travava, digamos assim, a evolução da cegueira. Hoje em dia, esse conhecimento se perdeu, não se sabe exatamente o que era esse colírio, né? E a cidade de Laodiceia, ela ficava no meio de 2 outras cidades, Hierápolis e Colossos. Hierápolis era muito conhecida, muito famosa pelas suas águas termais, águas quentes, né? Então as pessoas iam lá fazer aquelas terapias e tal, junto daquelas águas termais. E Colossos, pelo seu lado, também era famosa, mas por águas bastante frescas, geladas mesmo, muito gostoso também. Mas a água de Laodiceia era uma água muito ruim, era uma água meio morna, assim, e não era potável, tinha mau cheiro. Então era uma cidade dependente de arquedutos romanos que trazia para ela água potável. Paulo chegou a visitar a cidade de Laodiceia, e isso a gente vai ver ali no capítulo 1º da carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 1º da carta de Paulo aos Colossenses, a gente vai perceber que Paulo escreveu uma carta, ele passou ali pela cidade de Laodiceia, que Epáfras, que é lá de Colossos, possivelmente foi o fundador dessa comunidade, e que Paulo também escreveu uma carta à igreja de Laodiceia, assim como escreveu para Corinto, mas Corinto e tantas outras igrejas, né, Romanos, aos Efésios, aos próprios Colossenses também, mas essa carta se perdeu. A gente não sabe o que Paulo considerou
com os irmãos de Laodiceia. Seria bacana, né, para a gente poder, porque a gente consegue até considerar a carta de Jesus a Éfeso e a carta de Paulo a Éfeso, ou aos Efésios. A gente consegue ver alguma coisa, pô, o que continuou, o que não continuou e tal. E é interessante a gente fazer essa ligação, mas é inviável fazer essa ligação para os laodicenses, porque nós perdemos esse conteúdo. É uma igreja que está numa cidade em que essa igreja não sofre nenhum tipo de opressão. Não temos ali nenhuma informação na carta de que ela sofra perseguição ou de judeu ou de autoridade romana. Então, assim, o pessoal lá vivia muito bem. Ninguém perseguia eles. Eram certamente pessoas ricas, em virtude de ser uma cidade em que tinha um comércio muito aquecido, muitos bancos. Então a gente imagina assim, tudo bem, né? Pô, essa igreja deve ser top, porque estavam super bem acomodados. Só que não. Então, vamos para o texto descobrir isso? Vamos lá. Bom, o texto está em tela aí, então vamos para a exposição. Vamos fazer uma leitura primeiro da carta de Jesus à igreja de Laodiceia, depois nós vamos retornar versículo a versículo, dando a interpretação e já uma aplicação para os nossos dias. Diz assim Jesus à igreja de Laodiceia, no capítulo 3 do livro de Apocalipse, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, essa então é a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Então vamos agora, versículo a versículo, para poder entenderem a mensagem que Jesus está transmitindo aqui para essa comunidade. Ele diz primeiro que estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. São todas expressões que vão dizer quem é que verdadeiramente manda, né? Quem está mandando. Porque Amém. Amém é a palavra final. Lembrando também que a palavra Amém, que é derivada do hebraico, ela carrega um sentido de verdade. Isaías 65, versículo 16, algumas traduções vão dizer que devemos jurar pelo Deus da verdade, outras traduções vão dizer pelo Deus do Amém. Depois ele vai dizer que ele é fiel e verdadeiro. Nós já comentamos sobre essa expressão em outras cartas aqui, mas ela vai trazer para a gente a informação de que ele é confiável. E depois o soberano da criação de Deus, ou seja, Jesus é aquele que reina. E por que essa necessidade de se colocar como sendo aquele que manda, né? Assim, aquele que tem autoridade, é o que tem as palavras do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, do soberano. Porque nós estamos lidando, infelizmente, com uma igreja muito altiva, muito orgulhosa, muito vaidosa. E era necessário que essa igreja lembrasse
quem é o verdadeiro Senhor da igreja. Segue o texto, ele vai dizer: conheço as suas obras, que no caso de Laodiceia, infelizmente, não é coisa boa não, né, gente? Porque é uma carta que não tem nenhum elogio, só tem críticas a essa igreja. Sei que você não é frio nem quente. Olha que doido. Eles não tinham nem a frieza da hostilidade ao evangelho, mas também não tinham aquela parte quente do fervor, do zelo doutrinário. E aí ele vai dizer: melhor seria se você fosse frio ou quente. E aí é interessante a gente pensar isso, porque não há nenhum tipo de juízo de valor a respeito do que o bom é o ser quente e o ruim é o ser frio. E aí vamos trazer aqui, por exemplo, uma imagem para a nossa cabeça, para a gente poder entender que a frieza e a quentura têm o seu momento, né? Se você está no meio de um deserto, ou se você está aqui no Rio de Janeiro mesmo, na praia, e está muito quente, nada melhor do que uma água de coco bem geladinha, né? E aí você fica todo refrescado e tal. É uma delícia. Da mesma forma que quando, por exemplo, eu vou na casa dos meus pais, lá em Friburgo, e por vezes do inverno e está muito frio, é bom que o chá, o chocolate esteja quentinho para poder dar aquele acolhimento que a gente precisa, né? E fora que também, vocês sabem, eu gosto muito de café e eu só conheço uma pessoa que gosta de café morno. E eu não vou nem dizer que é o pastor Demétrios, né? Mas no normal, as pessoas gostam do cafezinho quente. Então, dependendo daquilo que às vezes você precisa ser frio, refrescante. O pastor do Salmo 23, ele leva a águas tranquilas, ele refrigera a alma, ele traz frescor à alma. Da mesma forma também que o acolhimento deve ser algo quente, nós precisamos ser pessoas acolhedoras. Então, assim, não há nenhum juízo de valor de ser frio, como se frio fosse ruim e quente é bom, ou o inverso. Mas o que não pode ser é morno, é o famoso, não é barro, nem tijolo, é o em cima do muro. O em cima do muro, né? E aí vamos lembrar, né, que uma imagem assim, uma historinha que contam que um crente estava andando em cima do muro. E aí de um lado estavam os anjos de Deus dizendo: vem para cá, vem para cá. E aí do outro lado tava lá os capetinhas, tudo tranquilão, tudo sem fazer nada. E aí o crente até olhou para os capetinhas e falou: você não vai querer que eu pule para esse lado, não? Aí o capetinha falou o seguinte: não, porque o muro é meu. Então não tem essa coisa, né? Não tem como ficar em cima do muro. Crente é sim, sim, não, não. E às vezes é importante que a gente traga esse frescor para a vida das pessoas e também o ardor e o acolhimento, né? O abraçar quente. E segue o texto dizendo: ora, melhor seria que você fosse quente ou frio. Assim, porque você é morno, nem frio, nem crente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vamos lembrar, né, que a gente falou lá na introdução, nós tínhamos duas cidades que ficavam próximos à cidade da Laodiceia, Hierápolis, que era uma cidade conhecida pelas suas águas termais, e a cidade de Colossos, que era conhecida também, famosa também pelas suas águas frias, refrescantes. E a cidade de Laodiceia, ela tinha uma água assim um tanto quanto morna e mal cheirosa, precisando então de abastecimento de água por aqueles arquedutos, né? Então não era uma água assim boa para se beber, ela precisava importar uma água potável. E essa imagem é trazida por Jesus para poder dizer da condição espiritual dessa igreja. Se ela permanecer assim, ela será rejeitada por Jesus. Por isso que ele diz, né, por você não ser frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Por quê? Você é morno, né? Ficar em cima do muro já está no território do inimigo. E aí
continua o texto. Você diz, eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Olha só como é que essa igreja se orgulhava, né, de ser rica, de ter conseguido acumular riquezas pelo seu esforço próprio, né? E isso gerava bastante orgulho nessa igreja, e isso tudo para nós é um apontamento, uma crítica bem incisiva de Jesus, se nós formos atualizar para os dias de hoje, para a teologia da prosperidade. Porque ele continua o texto dizendo assim, olha, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ou seja, toda aquela riqueza que eles tinham, todo aquele conforto, toda aquela prosperidade não era nenhum tipo de sinal de aprovação de Deus, muito pelo contrário. Aquilo ali estava entorpecendo os nossos irmãos de Laodiceia a viverem uma vida morna, uma vida sem impacto naquela cidade. E aí continua o texto, dou-lhe este conselho. E aí eu acho ótimo essa expressão, né? Dou-lhe este conselho, porque não é por força ou violência, né? Jesus é um gentleman, né? Ele chega educado, ele chega com amor, porque, claro, ele faz aqui um chamado a essa igreja, mas compete à igreja responder ao chamado de Jesus. E aí, então, a partir de agora, Jesus ele vai chamar essa igreja a uma mudança total do seu comportamento e da sua postura, dela sair desse sentimento de autossuficiência para um sentimento de dependência do nosso Deus. E aí ele vai dizer, olha, compre ouro refinado no fogo e você se tornará rico. E aí, meus caros, a gente está aqui diante, não é de um texto que vai legitimar a prática da indulgência que era feito pela Igreja Católica, né, na época medieval, de a um determinado preço você garantir a sua salvação. As bênçãos de Deus, elas não se compram. Tem um texto de Isaías, Isaías 55, acho que é o versículo 1, vamos dar uma olhada aqui? Isaías 55, acho que é o 1 mesmo. Deixa eu abrir aqui, cadê, gente? Isaías 55. É o mesmo. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro. Porque o que Jesus está falando à igreja de Laodiceia aqui que eles busquem a verdadeira riqueza, aquilo que realmente, que eles busquem os tesouros a serem acumulados no céu e não os tesouros da terra. Segue o texto aqui dizendo, olha, compre roupas brancas e vistam-se para cobrir da sua vergonhosa nudez. Vamos lembrar que a cidade de Laodiceia era muito famosa pela produção de uma lã negra, que é de uma raça específica, eu agora esqueci o nome, de uma ovelha que é uma ovelha negra, e ela tem uma lã que é um preto assim, bem fechado e bonito para poder fazer roupas, tapetes e tudo mais. E aqui ele vai dizer, olha, compre de mim roupas brancas e para se vestir da sua vergonhosa nudez, ou seja, um sinal de pureza, de santidade, de sinceridade diante de Deus, de integridade. Mais uma vez eu vou resgatar essa palavra, de estar inteiro diante do Senhor. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Mais uma vez, então, trazendo um elemento da cidade de Laodiceia, que era famosa pelo colírio que ela produzia, Jesus está dizendo aqui, ó, só Ele pode curar de uma cegueira toda especial, que é a cegueira espiritual. Só Jesus é que pode abrir os nossos olhos espirituais para entendermos a realidade do reino de Deus. Segue o versículo 19 dizendo, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Porque já vimos aqui palavras duras.
Jesus dizendo, olha, você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, você está nu, você está todo errado. Mas ele diz isso, e diz dessa maneira enfática, mas também carregada de amor. E aí eu quero trazer para vocês também aquilo que o autor de Hebreus vai nos colocar ali no capítulo 12, versículo 6. Ele vai dizer, o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. A disciplina, como sempre, ela não é algo que está em oposição ao amor. Muito pelo contrário, ela é uma manifestação do amor. Porque se Deus estivesse indiferente à igreja de Laodiceia, ele não ia trazer juízo sobre aquela comunidade. Mas não, porque ele ama, ele estava ali, então, insistindo com aquela igreja, sendo duro com aquela igreja, para que ela viesse a se arrepender. Por isso que quando nós voltamos ali ao texto e seguimos na leitura do versículo 19, ele diz, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente, ou seja, acorda da tua apatia, acorda aí do seu estado de dormência e arrependam-se. Ou seja, apesar das palavras que foram ditas há pouco, né, estou a ponto de vomitar da minha boca soarem assim como um julgamento final para a igreja de Laodiceia, a igreja não está totalmente sem esperança, porque há a oportunidade dessa igreja se arrepender. E agora, por que eu falei uma igreja assim com tanta ênfase? Porque, meus irmãos, as palavras de Jesus, as 7 igrejas da Ásia, todas as críticas que ele fez às 7 igrejas da Ásia, é Jesus falando com igrejas. Ele não está falando com não crentes. Todas as críticas que nós vemos aqui agora, nesses estudos, nesses últimos 7 encontros nossos, não foi palavras para não crente, foram palavras para pessoas que estão dentro das comunidades eclesiásticas, né? E que precisam, e algumas, né? Aí a gente até fica com um certo receio de usar a palavra irmão, porque algumas a gente entende até que está necessitando de salvação. Porque tem pessoas na igreja que estão há anos na igreja, que se colocam como verdadeiros cristãos, relevantes para aquela comunidade, mas que elas ainda não tiveram um encontro com Jesus. E é pelos frutos que nós reconhecemos isso. Não nos cabe aqui fazer uma caça às bruxas e julgar quem é e quem não é. Mas nós entendemos que junto com o trigo também cresce o joio. E precisamos então, e a diferença do trigo para o joio, na sua forma, é muito igualzinho. A única coisa, quando você pega o trigo e faz assim, né, tirando aquela palha, você vê as sementes do trigo. Já o joio, quando você pega o joio e faz assim, só tem palha, não tem semente. Se não tem semente, não tem fruto. Se não tem fruto, não é uma pessoa que teve um encontro com Jesus, uma pessoa que foi salva por Jesus. E por isso Jesus ele se importa com aquela comunidade, por isso que ele repreende, por isso que ele chama aquela igreja, aquela comunidade eclesiástica ao arrependimento, para que elas, no caso aqui de Laodiceia, quase que dá para poder a gente dizer que eles precisavam de ter salvação, porque não adianta ficar na superficialidade, é necessário o aprofundamento, é necessário o discipulado, o seguimento de Jesus Cristo, o caminho da santidade. É necessário a gente evitar aquilo que Dietrich Bonhoeffer vai dizer da graça barata, a graça que só quer a salvação
sem querer saber daquilo que diz o Salvador, né? Isso é muito perigoso, porque as pessoas que vão por essa vertente, pode ser que elas nunca tenham se encontrado com o Salvador. E aí, olha a condição dessa igreja. Esse versículo, meus irmãos, de Apocalipse 3:20, é muitas vezes utilizado para evangelismo, para pessoas que estão fora da igreja. Mas vamos olhar o contexto desse texto. E esse versículo está numa carta de Jesus direcionada a uma igreja. Então, cuide você de não ser o remetente desta palavra de Jesus. Porque Jesus ele diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele contigo. A gente sabe que muitas vezes essa expressão que Jesus está à porta é uma figura usada assim para poder falar da volta iminente de Jesus. A gente sabe também que essa questão de entrar e cear com ele é um apontamento, né, para aquelas bodas do Cordeiro. Mas não é disso que nós vemos no versículo 20. Essa interpretação tiraria totalmente do contexto do texto, que acaba de falar de arrependimento. Se a gente for ler a partir do versículo 19, vai dizer: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. E aí ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Jesus estava fora da igreja de Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O contexto aqui é de arrependimento. Só o arrependimento que vai possibilitar a abertura dos portais do coração e a entrada de Jesus na vida da pessoa e na vida da igreja. Aquelas pessoas ali de Laodiceia, eles eram cristãos ou crentes nominais. Coisa que, por exemplo, há muito tempo nós temos observado, inclusive no mundo evangélico brasileiro. Pessoas que se identificam como evangélico, mas não estão ligadas a nada, não estão ligadas a uma igreja. E, meus irmãos, o projeto de Jesus é um projeto comunitário. Então, não existe essa de dizer: eu sou crente, mas de igreja eu não quero saber. Não, porque o projeto de Jesus é um projeto comunitário, é um projeto de igreja. E isso é desde sempre, né? Claro, a salvação é individual, mas viver o cristianismo fora de uma comunidade eclesiástica, fora de uma igreja, de uma comunidade de fé, é você viver uma filosofia de vida. Você não está vivendo o verdadeiro cristianismo, que é, inclusive, passar pelas dificuldades e viver as experiências boas, mas também as ruins de se viver em comunidade. Porque é assim que se dá o crescimento cristão, no encontro com o outro, né? Você ama a Deus sobre todas as coisas, mas é o teu próximo como a ti mesmo. Então, o projeto de Jesus é sempre comunitário. E outra coisa, uma coisa muito interessante aqui, né? Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E o que eu acho muito bacana que assim, né, é que Jesus, diferente de outros convidados talvez que venham a matar, roubar e destruir, não, ele é o convidado em que ele que traz, ele que provê o alimento, né? Nós somos alimentados, nós abrimos a porta no nosso coração, ele vem entrar e ele é que provê o alimento. E esse texto aqui de Apocalipse, ele me faz lembrar um texto bastante interessante, de Cantares de Salomão,
que eu estava lendo essa semana, e impressionante como ele se assemelha a Cantares de Salomão no capítulo 5, a partir do verso 2. Olha só que interessante. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. Aí é a pessoa pensando, né? Já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo. Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir a porta. Minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Eu quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto ele está batendo a porta. Enquanto ele ainda se encontra do lado de fora, querendo entrar. Porque haverá um momento em que ele virá e aí não será mais para que pessoas abram o seu coração, mas para realizar a obra final que o Pai o designou a fazer, né? É claro, esse texto é um texto, sim, que ele tem um forte apelo evangelístico, mas a gente não pode tirar de vista que isso é uma realidade que está dentro da igreja, porque essa é uma palavra dita à igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Segue o texto dizendo: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Essa imagem aqui é uma figura da vitória final dos santos, daqueles que que permaneceram fiéis. E aí vamos lembrar de algumas visões, né? No primeiro momento, Jesus ele se apresenta naquela visão de Apocalipse 1, que nós já tratamos, como aquele que está no meio dos candelabros, no meio dos 7 candelabros, ou seja, daquelas 7 igrejas a quais ele está destinando as suas cartas. Num outro momento, ele é o Cordeiro de Deus que está diante do trono de Deus. Isso a gente vai ver a partir do capítulo 4, né? Que vamos entrar então numa outra sessão do Apocalipse, que é a sessão do trono do céu. Mas aqui, a vitória de Cristo, ela está descrita em termos de entronização com seu Pai. Ele está entronizado, assentado no trono. E geralmente, no Segundo Testamento, é comum vermos vários e vários textos em que Jesus ele aparece entronizado à destra do Pai, ou seja, uma posição de honra. E aqui Jesus está falando que ao vencedor, aquele que permanecer fiel a ele, ele também vai conceder, né, uma posição de honra. Ele vai ter a certeza de que ele vai participar desse reino. E aí termina o texto da carta de Jesus a essa igreja em Laodiceia, como todas as outras cartas, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí eu gostaria de convidar você que está nos acompanhando agora, que está de repente aí, e no chat colocar o que o Espírito Santo de Deus tem falado com você a partir do estudo dessas cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, que representam todas as igrejas do mundo, porque todas as igrejas passam pelas mesmas situações. Na sua igreja, você pode ter todas as 7 igrejas reunidas. Na sua igreja, você pode ter 2 ou outras
2 ou 3, 4 igrejas reunidas com características semelhantes a uma dessas 7 igrejas. Mas cuide de que você que está numa igreja, que você seja também igreja. Ou seja, que você tenha um real encontro com Jesus, de maneira que Ele entre na sua vida, cause e faça a diferença, que você tenha a certeza da sua entrada e da sua posição no reino de Deus. E fica o convite já para a semana que vem. Vamos ter o nosso 12º encontro e vamos entrar na segunda parte do Apocalipse, que será a parte do culto no céu. Vai do capítulo 4 até o capítulo 11, salvo engano. Semana que vem eu vou trazer todas as informações, mas vamos encerrando por hoje a primeira parte do Apocalipse, que vai falar sobre essa primeira descrição de Jesus glorificado e da carta de Jesus às 7 igrejas. E a partir então de semana que vem, nós vamos entrar na segunda parte, que é a parte do culto no céu. Então que Jesus, a nossa esperança, te abençoe e uma excelente semana na presença do nosso Deus. Um abração e até mais.